Em todas as cidades, as escolas, ruas e espaços públicos recebem nomes de pessoas importantes, seja para o município, para o estado ou para o país. Aqui no bairro Rio Bonito, em Irati, uma escola recebeu o nome de Padre Venceslau. Mas você sabe quem foi essa personalidade? Toda a história dele foi contada no livro O Genial Padre Doutor, que será lançado no próximo mês. A ideia é antiga, já fazem aproximadamente, pode dizer que não faz aproximadamente, já fazem mais de 10 anos que a gente está buscando informações a respeito do padre, porque ele foi uma figura tão carismática, assim, tão importante para Irati, e muito da biografia dele, a riqueza está fora de Irati também. Ele teve muitos reconhecimentos científicos, tanto na área científica, médica, científica, quanto na parte de religiosa também. Muitos desses acontecimentos, dessas observações, esses reconhecimentos vieram depois. Muito menos, até hoje tem coisas aparecendo a respeito dele. Então, buscar a memória dele aqui, Irati, principalmente aqui Irati para nós, em tom de agradecimento, em tom de reconhecimento também. A memória dele para a geração atual, ela está praticamente sumida. Muitas pessoas não sabem quem ele foi. Os mais antigos ainda têm um certo saudosismo da pessoa dele, lembram dele, alguns mais, outros menos. Mas para Irati, ele está sendo esquecido de uma maneira geral. E o cuidado que se tem de fazer com que essa memória volte à tona é justamente valorizar alguém que foi muito importante para Irati. Ao longo desse tempo todo, deu margem para que você visitasse Cúria Vicentina, visitasse outras situações onde ele realmente teve presença, inclusive na China, na Polônia, nos Estados Unidos, e isso fomos agregando informações, a ponto de que hoje a gente fez uma coleta, né? Na verdade, uma síntese de toda essa passagem de vida dele, né? Buscando informações pequenas, mas num contexto geral, acho que o material hoje está bom para saber quem realmente ele foi. E como que foi essa pesquisa, Herculano, no sentido de você ver que ele era um doutor e se tornou padre? A medicina e religião, às vezes, tem esse impasse, né? Essa diferença. Como que foi? O que você descobriu, assim? Por que ele resolveu virar padre no final da vida? Ele mesmo foi um propósito de vida, ele queria ser, independente da família dele, ter um desejo de que ele fosse padre, ele quis ser médico de homens mesmo, não de almas. Mas lá na frente, quando já havia perdido os pais, havia inclusive perdido um amor que ele chegou a ter, ele resolveu se voltar realmente a uma possibilidade de servir a Deus de outra forma. Até porque ele escapou de uma doença onde ele quase faleceu, e ele entendeu diferente, como uma ressurreição aquilo, e ele se voltou para o lado religioso. Embora, mesmo durante essa questão de sacerdote, ele trabalhou muito como médico. Então, foi interessante perceber, porque os superiores, digamos assim, da congregação dele, inclinaram a que ele pudesse fazer um trabalho social como médico, e muitas vezes não como padre, necessariamente. Mas ele exercia as duas funções ao mesmo tempo. E Herculano, como que é aqui em Irati, né, o reconhecimento que o padre tem, né? Ele viveu os últimos anos aqui como padre, né, e ele foi sepultado aqui, né? Ele está aqui em Irati, né? O que a cidade fez em homenagem a ele? Se diz internacionalmente em pesquisa que aqui em Irati a comunidade deixou como lembrança para ele uma escola e uma rua. A escola todo mundo conhece, a escola do Padre Venceslau. A rua nunca existiu. Nesse momento ela existe agora, porque o ano passado e no começo do ano, com um pedido e com a assistência dos vereadores, hoje nós temos uma rua, temos uma avenida com o nome dele. Então, eu fico feliz porque nós estamos do lado aqui do centro pastoral, né, do salão paroquial da matriz da paróquia São Miguel. O conselho decidiu, numa reforma que acontecerá brevemente aqui, que o nome desse salão vai mudar, vai ser homenagem ao padre também, vai ser conhecido como o Centro Pastoral e Cultural Padre Venceslau Chuniewski. Essa é mais uma homenagem que o povo iratiense ainda está prestando a ele. Quando ele chegou aqui em Irati, daquilo não saiu mais. Os últimos 7 anos realmente foram aqui. Nós temos uma missa memorial no dia 1º agora de julho, na segunda-feira, que o propósito é justamente lembrar que foi no dia 1º de julho, só que em 1956, o dia que ele chegou a Irati. Então ela é intencional ser 1º de julho. E a questão de uma missa em ação de graças à memória dele, também é um mínimo que a gente pode fazer pensando que aqui foi a casa dele, foi o local onde ele realmente trabalhou e
e viveu os últimos 7 anos, né? No dia 1º seria como que um pré-lançamento, e depois no dia 19, a nível de Secretaria de Cultura, né, a gente vai fazer um lançamento oficial, onde eu gostaria realmente de prestar a palavra a algumas pessoas que nos ajudaram, para que eles também falassem, não ficasse somente eu falando do padre ou do contexto do processo de acontecer o livro nesse sentido. É possível que o padre Lourenço Biernaschi, que é o arquivista da Cúria Vicentina da província do Sul, esteja aqui. É possível que outras pessoas também de interesse da nossa comunidade, né, estejam lá, e a gente vai diversificar um pouquinho quem falará um pouquinho sobre a personalidade do padre. Depois da missa, do dia 1º, aqui no próprio centro, no salão paroquial aqui da Matriz, São Miguel, eu penso que a gente vai fazer um momento que alguém quiser adquirir o livro já estaria à venda. E depois do dia 19, na livraria no Sebo, no Centenário, eu penso que aqui também na Secretaria da São Miguel, eu vou colocar à disposição para quem buscar também nas outras paróquias da Secretaria, porque a personalidade do padre, a história do padre aqui em Irati, naquele momento de história, ela para Irati inteiro, não havia nenhum tipo de secção por paróquia ou igreja, assim. Então a história dele é iratiense no todo. Então se você pode ajudar, quer conhecer um pouco sobre a história desse fantástico, e o livro eu já trago justamente esse dizer, o genial padre doutor, você pode nos ajudar adquirindo o livro, lendo, conhecendo essa personalidade, porque de alguma forma nós estaríamos valorizando a memória e a história de Irati.